E aí galera, beleza? Vocês estão vendo esse splash aqui? Pronto, pois é esse tipo de splash que a gente vai trabalhar hoje no After Effects, tá? É bem simples, a gente vai usar uma ferramenta chamada Repeater e, bom, vamos lá, é só um basicão, mas que é bem legal e vai dar aí um dinamismo nas animações de vocês, beleza? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o After Effects, beleza? E aqui a gente vai criar uma nova composição. Eu vou colocar ela em 1920 por 1080, que é o padrão, com 29.97 e pronto. Eu vou diminuir um pouco aqui. Na verdade eu vou colocar na opção Fit, que ele vai ajustar aí no tamanho da sua tela. E, bom, primeiramente a gente vai criar um fundo, né? Então, New Solid, eu vou colocar esse azul mesmo que está aqui, vou dar um OK e ele vai criar esse sólido aqui para nós, certo? Então, eu vou bloquear ele bem aqui nesse cadeado para não poder mexer nele aqui no processo. E, bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um retângulo, certo? Então eu vou criar esse retângulo bem aqui e eu vou colocar o meu anchor point, que é esse círculo, essa mirazinha bem aqui. Eu vou colocar ela no centro e logo abaixo. Eu tenho esse plugin que é o Move Anchor Point 4, que se eu clicar aqui, ele embaixo, no centro, ele já faz o alinhamento. Eu posso clicar em cima, nas laterais, no centro, enfim, onde eu clicar aqui nessa área ele vai centralizar. Mas se você não tem um plugin, porque ele é um plugin pago, então eu clico aqui nessa ferramenta e aí eu posso mover o meu Anchor Point aqui para onde eu quiser. Então, como ele está com essa opção de Snapping selecionado, então quando você chega bem perto de um desses nós, ele fixa. Então, com a opção Snapping, eu vou colocar bem aqui no centro, na base, ok? E aí vamos partir primeiro para a nossa animação, certo? Então, nesse primeiro aqui, eu vou colocar ele, na verdade eu vou deixar ele sem o preenchimento, então eu clico bem aqui nessa palavra Fill e aí coloco nessa primeira opção e ele fica sem preenchimento. E no Stroke eu apenas, se eu colocar aqui um valor, eu acho que aqui está legal, então eu vou selecionar e centralizar ele. E agora nós vamos para a animação. Então aqui no nosso Shape Layer, onde tem Shape Layer 1, eu vou renomear para retângulo 1. E aí eu vou em Contents, retângulo 1. E aqui em retângulo Path, eu vou aumentar aqui. Em retângulo Path, eu vou abrir essa aba e nós vamos mexer aqui na Position, certo? Então, eu clicando nesse ícone que parece um cronômetro, ele vai me dar a primeira posição, ok? E aí eu vou pegar o meu cursor e vou com o meu mouse aqui selecionado aqui nesse segundo valor, que é o valor da vertical, eu vou arrastar ele para cima. E quando eu arrasto, ele já me dá aqui a segunda posição. Então ele vem da primeira posição até a segunda posição. Então a animação vai ficar assim. Então tá bem lento, né? Então o que é que a gente faz? Eu vou juntar mais, eu vou aumentar aqui minha visualização. E quanto mais perto ele fica, mais rápido, lógico, é
é o movimento. Então ele está aqui. Chegando bem aqui no final, eu vou apertar a tecla N, tá? Que aí ele vai limitar aqui a minha área apenas nesse trecho. Então, se eu apertar a barra de espaço, ele vai ficar dando esse looping, tá? Pra gente ver como é que tá a animação, beleza? A gente vê que ela tá sem nenhuma suavização, nem quando ela parte e nem quando ela termina. Então, para a gente suavizar isso, vamos selecionar aqui os dois pontos e apertar a tecla F9, que é o Easy Easy. Então, ó, a gente vê que já melhorou um pouco, mas ainda não ficou bom. Então, nesse caso, eu vou dar aqui uma dica para vocês. Vamos selecionar aqui os dois pontos, a gente vai clicar aqui nesse ícone, que é o editor gráfico, e ele vai mostrar para a gente a curva de velocidade. Então, essa curva, se ela não estiver habilitada, você vai clicar nesse ícone aqui e vai colocar em Edit Speed Graph, ok? Geralmente ele fica nesse value, mas aí você volta para o Speed, que ele vai te dar esse gráfico aqui de movimento. Então, se eu pegar e selecionar esse ponto e clicar nesse ícone e arrastar, então o nosso movimento agora vai ficar, tá vendo? Ele começa rápido e no final ele dá uma desacelerada, ok? Então é esse o efeito. Eu poderia também inverter, poderia pegar esse valor aqui, selecionar esse ponto e arrastar, e ele vai ter o comportamento de, ele começa lento e termina acelerado, certo? Então vamos voltar e jogar para cá, beleza? Então aqui está a nossa animação inicial. Então o que é que a gente vai fazer agora? Eu não quero que ele finalize visível. Então, para isso, eu vou aqui em Stroke, e dentro do Stroke tem essa opção de Stroke Width, que é a espessura dele. Então, ele vai começar com esses 8.0, vou clicar aqui, ele vai me dar aqui a posição, e eu quero que ele termine com 0, ok? Então agora a nossa animação vai ficar assim. Então assim fica bem melhor, tá? Próximo passo. Eu não quero também que a nossa animação comece dessa forma. Eu queria que ela aparecesse. Então para isso eu vou arrastar o meu keyframe, que é esse ícone para o meio, e vou colocar um keyframe aqui no início com 0 também. Então ele vai de 0 para 8 e para 0. E aí nossa animação vai se comportar dessa forma. Beleza? Então até aqui tudo bem, né? Tá fácil, tá bacana. Então vamos lá. Nós vamos aqui clicar no retângulo e vamos adicionar um repeater, que é esse carinha bem aqui. E como o nome diz, ele repete aqui o nosso retângulo, né? A função dele é repetir. Então agora a gente tem esses três retângulos na mesma animação. Ele repetiu a nossa primeira animação. E se a gente abrir aqui as propriedades dele, vocês vão ver que ele tem aqui 3 cópias, tá? Ele criou 3 cópias, então eu vou colocar aqui 12 cópias. Então ele criou 12 cópias, tá? Aqui no offset, ele meio que você mexe na posição central. Não é o nosso caso nesse trabalho. Então a gente vai aqui agora na parte de transform
E aqui em Position, você vê que tem aqui esse valor de 100, que é a distância de um para o outro. Então, se eu diminuir, clicando e arrastando, vocês vão ver que ele vai diminuir a distância. Eu posso aumentar se eu quiser. E se eu colocar 0, vai ficar um atrás do outro, certo? Então a gente vai continuar vendo só um, mas é porque está um atrás do outro, beleza? Então agora a gente vai para o Rotation, tá? Que é esse cadinho aqui. Então eu vou colocar minha animação no meio para a gente poder visualizar ela, porque no começo ela tá a gente não tem a visualização. Então eu vou colocar no meio aqui. E se eu mexer aqui na nossa Rotation, aqui eu clicar e arrastar nesse segundo valor, então o que é que vai acontecer? Ele vai rotacionar nossos retângulos, certo? Então como é que eu faço para ele dar a distância igual na rotação para todos? Tem um truquezinho que é esse bem aqui. Eu tenho 12 cópias, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui vou clicar aqui nesse nosso segundo valor e vou colocar 360, que é o giro completo. Vou colocar aqui uma barra, que significa divisão, e vou dividir pelas 12 cópias que a gente criou. Então, eu digitando isso e apertando Enter, ele vai dar a distância exata de um para o outro, beleza? Então, como é que está a nossa animação agora? Ela vem do centro, ó. Então vocês já viram aqui que está ficando beleza, né? Então vamos lá. Eu não quero que ela fique meio torta, né? Como está aqui. Para consertar isso, eu vou colocar bem aqui no meio novamente e venho bem aqui no Anchor Point, tá? Nessa opção, e aí eu vou arrastar essa primeira opção até ficar na posição que a gente quer, que é essa posição, ela animando reto, ok? Então aqui está o nosso primeiro splash, beleza? Facinho, né? Então depois disso eu vou duplicar. Eu vou tirar da visualização esse meu retângulo 1 e vamos para o retângulo 2. Tá? Quando eu aperto a tecla, o atalho Ctrl D, ele vai duplicar e aí ele já vai me dar esse valor de 2 automático. Tá? Então vamos lá, Contents, retângulo. E esse retângulo eu quero que ele fique diferente, eu não quero que ele fique com o contorno. Então bem aqui em Stroke eu vou tirar essa visualização e vou colocar a visualização em Fill. Então ele já me deu esse preenchimento aqui de cor alaranjada. Até que eu gostei, então vamos lá. Então agora a nossa animação ela vai ficar assim. E eu não quero que ele comece visível, né? Da forma como está. Então eu posso vir em retângulo Path 1 e eu posso alterar aqui o tamanho dele em Size. Então eu vou clicar para ele criar um keyframe para mim, que é esse aqui, e eu quero que ele comece com 0. Então como ele está com essa corrente aqui habilitada, ele vai diminuir proporcional. E eu não quero, então eu vou desabilitar aqui e eu quero que a minha altura fique 0. Então se eu zerar aqui, ó, vou digitar o 0. E aí ele sumiu. Então ele vai de 0 para 100 e aqui eu quero que ele vá para 0 novamente. Então coloco 0, teclo Enter e automaticamente ele vai criar uma keyframe no mesmo local onde está aqui
o meu indicador, tá? Então, bora ver como é que fica. Beleza? E aqui está o nosso segundo splash. A gente aproveitou bastante do primeiro, né? Então, vamos agora. Aqui está os dois. Como eles estão com o mesmo tempo e começando juntos, a gente não consegue ver muito bem. Mas vamos para o terceiro splash. Eu vou Ctrl D e aí vou tirar esses dois de visualização. Eu vou abrir aqui as propriedades dele. Eu vou no retângulo e aí nós temos esse comportamento aqui. Só que nesse eu quero diferente. Eu quero que ele fique bem mais comprido. Então se eu vier em retângulo PF, aqui vou colocar bem aqui no meio, aqui, tá? Nesse nosso keyframe aqui do meio, e eu vou diminuir a espessura dele. Então ele está com 26, eu vou diminuir aqui para, eu acho que 5. Vou colocar 5. Vou colocar 0. Eu quero que ele comece zerado aqui, e aí ele vem para 5 e ele vai terminar também com 0. Então ele vai ser esse aqui. Então, gente, assim, com poucas alterações a gente consegue mudar totalmente o nosso splash, tá? A gente viu que no primeiro era só contorno, depois a gente foi só para preenchimento, e nesse terceiro a gente colocou tipo uma linhazinha mesmo, e a gente tem 3 splashes diferentes. Então agora a gente vai combinar os 3, beleza? Então vamos lá. Nesse terceiro eu não vou deixar a mesma cor, eu vou colocar 3 cores diferentes. Então para isso eu venho aqui no meu fio, ok? No meu preenchimento, e clicando bem aqui eu posso colocar a cor que eu quiser. Eu vou colocar esse meio verde aqui, pronto. E vou habilitar os outros dois. Então se eu colocar a animação para rodar, vai aparecer aqui, mas a gente não vai ver porque assim tá os 3 ao mesmo tempo. Então vamos organizar aqui essa galera. Eu vou pegar o primeiro que nós fizemos e vou colocar minha posição bem aqui, e bem nesse ponto eu quero que comece o segundo. Então eu vou arrastar para cá e aqui ele vai começar o segundo. E no final, quando ele estiver quase terminando, eu vou colocar aqui o terceiro para iniciar a partir desse ponto. Então vai ficar assim. Beleza? Então aí, galera, ficou show de bola, né? Então, como é que a gente pode usar esse tipo de efeito? Esse tipo de efeito a gente usa para destacar algo no nosso motion. Então eu vou colocar aqui um exemplo para vocês bem basicão, tá? Para a gente ter uma ideia de como utilizar esse tipo de efeito. Então vamos lá. Eu vou clicar nos nossos 3 retângulos, vou clicar com o botão direito e vou criar uma pré-composição. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 3 objetos e ele vai criar uma outra composição, que é como se ele estivesse agrupando os 3 em um só. Então, se eu clicar em pré-compose, eu vou renomear como splashes, vou dar um OK, e aí ele criou essa composição, tá? Então eu posso mover para qualquer lugar, que posso inclusive diminuir ou aumentar, que ele vai levar para todos os objetos, tá? Eu fiz isso para a gente não ficar com muitas
muitas layers aqui na nossa área. Então, feito isso, eu vou criar aqui um texto qualquer, colocar aqui, sei lá, splash, vou aumentar com a tecla Shift para ele aumentar proporcional, e aí vou colocar meu anchor point no centro e vou centralizar aqui a nossa letra. Beleza, então eu vou fazer aqui uma animação básica. Ela vem, sei lá, ela aqui vai ser vou colocar em transform, position. No caso eu vou mexer com scale, tá? Então vou clicar aqui no scale para ele me dar esse keyframe, quer dizer, esse keyframe. E vou colocar ele para cá, que é o ponto final dele. Deixa eu desabilitar aqui os splashes. Tá? Então aqui é o ponto final, e meu ponto inicial vai ser esse aqui. Tá? Eu estou mexendo na escala, então eu quero que ele venha daqui para cá. Ok? Então a animação é essa. E ela continua dura, né? Porque a gente não mexeu aqui na velocidade deles. Então eu vou colocar F9, que é o Easy, que ele vai melhorar um pouco, né? Ele vai suavizar. E se eu vier no nosso editor gráfico e eu selecionar e arrastar para a esquerda, ele vai fazer essa animação, que nesse caso eu acho que se eu fizer isso aqui, colocar para a direita, vai ficar melhor. Bora ver aqui. Pronto, ele começa lento e termina acelerado. É esse aqui o movimento que eu acho que fica melhor. Beleza? Então vamos voltar aqui. Eu não quero que ele comece visível, tá? Eu não gosto quando uma animação começa assim de cara, tá? Então eu vou só mexer na opacidade, que fica logo abaixo aqui do scale. Eu vou clicar aqui no nosso ícone e ele vai me dar esse keyframe, que é o valor final dele, e eu quero que ele comece com o valor de 0. Então ele vai de 0 e vai aparecendo até o nosso final. Então vai ficar assim. Beleza? E aí agora vem o nosso splash, que é para dar aquele tchan no final, que vai ser... Ele não está visível porque eu escondi ele aqui. E vou colocar ele para cá. Então, quando ele estiver bem aqui nessa posição, quero que venha o nosso splash. E aí eu vou só posicionar ele aqui para o meio. Eu acho que aqui está legal. E pum! Beleza? Eu vou aumentar mais um pouco, porque eu achei que ele... Então, para aumentar é simples, é só clicar aqui com a tecla Shift apertada e vou aumentando aqui proporcional. Eu acho que aqui está legal e vamos lá ver. Ok? Bacana, né? Então, gente, essa é uma maneira que eu gosto de trabalhar com os splashes dentro do After. É bem simples, é algo que você pode fazer tranquilamente, sem ter muito trabalho, e você vê que ele dá um resultado bem legal, né? O Repeater, que é esse efeito que a gente utilizou, você pode utilizar em várias outras coisas. Você pode utilizar ele para fazer um background animado, que aí você pode fazer um desenho e replicar ele pela tela. Você pode fazer transições, enfim. Ele é uma ferramenta bem bacana e eu posso ir colocando outros exemplos para vocês. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e bola para frente, beleza? Valeu!